Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. No item 10, a cólera. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, no quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu egoísmo, acusando, assim, Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que os outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, no corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter, não havendo um organismo próprio para secundar sua violência. A cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até que pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Paris, 1863. E para os esclarecimentos dessa leitura, para nos ajudar a entender um pouquinho mais essa passagem do Evangelho, nós contamos aqui com a colaboração dos nossos amigos e facilitadores, Andressa Balduino e Eurípides Farley. Um bom estudo a todos. Boa noite, então, a todos os presentes aqui. É mais uma vez uma alegria para nós poder compartilhar desses momentos de estudo através da leitura que foi colocada aqui hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que vamos falar um pouco a respeito da cólera, né? Nós cumprimentamos também os amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Andressa, uma alegria, primeira vez juntos aqui, compartilhando desses momentos de estudo, né? Bem-vinda também à casa, uma boa noite para você. Eu agradeço, e é uma alegria estar aqui, agradeço a casa e me sinto muito feliz de estar aqui compartilhando aqui com você e com todos os internautas e amigos aqui presentes. Muito obrigada. Muito bem, conforme a leitura de hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desta passagem do Evangelho, com o título de hoje falando sobre cólera. O que vem a ser cólera, né? Se a gente for entender um pouco mais aprofundado a respeito desse tema, nós vamos começar a compreender na essência que a doutrina espírita nos traz acerca das questões internas de cada um de nós.
Se a gente for analisar as nossas atitudes, as nossas ações do dia a dia, os nossos comportamentos, vamos colocar nesse sentido, todos nós temos um pouquinho de cólera intrica dentro de nós. Todos nós, em algum momento, nos exaltamos com alguma coisa, né, Andresa? Falamos, às vezes, de forma acerba. Então, se a gente for aprofundar nesse sentido, todos nós vamos perceber, conforme Kardec vai nos trazer no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde ele coloca o verdadeiro homem de bem. Qual é o verdadeiro homem de bem? Qual é a verdadeira necessidade de todos nós, enquanto aqui estamos reencarnados, porque, conforme a doutrina nos traz, nós somos espíritos reencarnantes. Ninguém aqui está com uma primeira oportunidade encarnada aqui. Nós já tivemos aqui em outras épocas, em outras experiências. E conforme Kardec vai nos trazer, nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então, se em algum momento da nossa existência, do nosso dia, da nossa vida, se nós começarmos a nos olhar profundamente na postura que Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos convida. Um convite a uma reflexão profunda para todos nós, de nos autoconhecer, de começar, de fato, a nos analisar, a observar as nossas atitudes, a observar aquilo que a gente tem feito no dia a dia, nas nossas ações. Assim, nós já vamos começar a perceber que, em algum momento, a gente solta uma frase, uma palavra, às vezes com um certo descuido. E se a gente for analisar, tem um ditado popular que diz assim, que palavras não são pedras, mas a forma como nós a expressamos, nós podemos machucar. Às vezes, a forma com que fala certas coisas machuca muito mais do que você pegar a vassoura e bater na pessoa. Não é mesmo? A dor moral, né, Andressa, ela é muito mais pesada em nós do que a dor física. Por exemplo, você está com dor de cabeça, você toma um remédio, passa. Mas e internamente? Né? São questões outras que nós precisamos trabalhar nessa busca evolutiva que nós estamos todos destinados. Nós vamos reportar um pouco mais aqui, voltando na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, em que várias outras oportunidades aqui nós já mencionamos e já tentamos colocar um pouco a respeito disso. Porque a pergunta que Kardec faz para a gente se entender nesse processo evolutivo. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, por que tal pessoa é muito colerizada, nervosa, raivosa? Por que tal pessoa ainda traz essas, conforme Kardec coloca, essas más tendências, essas dificuldades, essas questões outras que, conforme Santo Agostinho vai colocar, que não fez essa autoanálise, essa autorreflexão para se conhecer e a começar a entender por que ainda age desse jeito. Porque ainda continua fazendo coisas que não são edificantes, conforme Paulo de Tarso vai nos colocar. Nós temos livre-arbítrio, mas livre-arbítrio está correlacionado à lei de responsabilidade. Ou seja, o que você faz, você é responsável por isso. Nós seremos reconhecidos segundo as nossas obras, conforme Jesus coloca. E o que eu faço ou deixo de fazer é responsabilidade minha. Então, nós vamos entender nesta pergunta do Livro dos Espíritos 115, se Kardec questiona se dos Espíritos, se de nós, todos aqui neste momento, se alguns foram criados bons e outros maus. Vocês acham que existem pessoas más ou que existem pessoas boas, igual está na pergunta? Mas todos nós fomos criados, conforme a resposta coloca, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Ou seja, nós fomos criados sem o conhecimento. Mas nos deu aptidões inerentes, conforme fala aqui na leitura de hoje. Olha só. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito.
são características de cada um de nós. Estão aqui dentro. Os vícios, trabalhando eles, de que forma? Se eu ainda sou arrogante, se eu ainda sou, vamos dizer, usar o termo até mais popular falante, bravo, me acho bravo, então a gente precisa trabalhar as virtudes que irão transmutar esses vícios. Buscar, conforme Kardec coloca, trabalhar as más tendências que ainda trazemos. Então, olha, a pergunta vai dizer que Deus nos criou todos simples e ignorantes, sem o saber, mas a cada um de nós deu determinada missão. Todos nós, mesmo que as crianças aqui agora, têm uma missão. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Porque essa perfeição ela é relativa, porque absoluta é só Deus. Então, nós temos essa missão de, buscando o esclarecimento, o conhecimento, conforme Santo Agostinho coloca, vamos trabalhando em nós as aptidões, as virtudes, despertando-nos na busca deste amor que Jesus nos convida, e assim nós começamos a retirar de nós essas más tendências que ainda trazemos. Então, para a gente compreender mais acerca disso, conforme Kardec traz nessa pergunta, e a resposta muito precisa para nós. E aí a resposta ainda aprofunda um pouco mais. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. A felicidade que Jesus nos convida, mas somente buscando despertar-nos para esse entendimento do Evangelho, vivenciando esse amor ao semelhante como a nós mesmos e a Deus nosso Pai, acima de todas as coisas, é que nós vamos adquirindo, conforme fala aqui, progressivamente essa perfeição, burilando assim o nosso ser, nos despertando para o entendimento da verdade, trabalhando as más tendências em nós ainda. Então, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. De que forma? Passando pelas provas que Deus lhes impõe. E muitas outras provas que, devido ao nosso desequilíbrio, desvario, nosso livre-arbítrio, achar que nós podemos fazer qualquer coisa, mas que não teremos responsabilidades, nós agora estamos aqui colhendo o fruto que nós plantamos, porque é a cada um segundo as suas obras. Paulo de Tarso vai colocar isso quando ele coloca que nós podemos fazer tudo o que quisermos, porque tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Então, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem o conhecimento. E aí entra a questão toda. O fim da resposta aqui vai nos mostrar em que grau evolutivo nós estamos. Conforme na parábola que Jesus nos convida do semeador. Qual é a terra que nós nos encontramos agora? Somos aquele pedaço do caminho onde as sementes caíram nas pedras e o sol veio, queimou-as, ou os pássaros veio, caiu na beira da estrada, os pássaros veio e comeram, ou nós vamos ser aquela terra boa, preparada para receber a mensagem do Evangelho, para mostrar que somos capazes de amar-nos uns aos outros e edificar o reino de Deus dentro de nós. Quando eles respondem o finalzinho assim, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Quem são esses uns? Depois uns, poucos, passam pela porta estreita, a aceitam de bom grado, entendem a proposta evolutiva que lhe foi colocada e trabalham, edificam o seu ser, buscando esse autoconhecimento, se aprimorando, vencendo as más tendências que ainda trazem, para chegar mais próximo a essa perfeição. E aí, onde todos nós podemos nos encontrar agora, quando coloca assim, outros só a suportam, murmurando, reclamando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados
da perfeição e da prometida felicidade. Né, Andressa? Então, olha só para vocês verem. Nesse ensinamento, nós falamos algum dia atrás aqui a respeito da parábola do filho pródigo. A respeito de um filho na parábola, relacionando a nós todos na humanidade. A parábola, o pai na parábola é Deus, o filho que se afasta da presença do pai pedindo a parte que lhe cabia, são as pessoas que querem viver suas vidas do jeito que querem, da forma que querem, achando que serão felizes afastados da conexão com o pai, e quando caem em si, conforme o filho pródigo na parábola, voltam pedindo uma nova oportunidade para se encaixarem novamente nesse caminho rumo a essa perfeição relativa, rumo a essa busca de compreensão, de despertar o seu ser, ir de encontro a Jesus, de encontro a Deus novamente. Outros que só aceitam murmurando, pela falta que incorrem, permanecem afastados, enquanto estivermos ainda querendo viver conforme o nosso bel prazer, conforme a nossa maneira de enxergar a vida, estaremos afastados desse caminho, verdade e vida que Jesus nos convida a trilhar. Dessa verdade que nós, conhecendo, ela liberta-nos de todas essas más tendências que ainda trazemos. Esse joio que ainda deixamos crescer junto com esse trigo, essa busca de crescimento que nós estamos destinados. Então, nós precisamos compreender um pouco mais a respeito, porque Deus está sempre nos convidando de forma amorosa para que nós possamos trilhar esse caminho. Então, Deus sempre nos convida à prática das virtudes para que possamos desenvolver as virtudes no coração, ou seja, despertar o reino dos céus dentro de nós, buscar compreender um pouco mais essa nossa comunhão com Deus. Andressa? Obrigada. Então, como nós estamos falando aí no estudo, né, sobre a cólera ela vem trazer para nós que o instinto primário, né, esse instinto primário da cólera, ele veio lá da animalidade, né, quando o animal, né, ele, para se defender, para o instinto de sobrevivência, ele se utiliza da cólera. A cólera, para ele faz com que os músculos se enrijeçam, os sentidos ficam aguçados e o animal ele se prepara para o ataque ou para a defesa. E nós cristalizamos, né? Embora a gente não vive hoje mais na primitividade, cristalizamos essa cólera, esse meio de defesa e de ataque em nós. E essa cólera, ela é fruto, filha do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Não é? Então, a gente pode observar muito isso em várias falas que a gente costuma usar, não é? Eu não aceito ser contrariado, né? Eu não aceito ser combatido, eu não aceito humilhação, eu não levo humilhação para casa, não é? Ninguém me desafia, vou mostrar do que eu sou capaz, né? Você não sabe com quem está falando. Então, quando nós nos utilizamos desse processo de cólera, que ele justamente vem do império do eu inferior, não é? Quando nós nos deixamos levar por esse impulso de egoísmo, de orgulho e de vaidade, onde nós não sabemos utilizar a humildade que Jesus veio ensinar para nós. Então, esse processo de cólera, ele provoca muitos males. E, através desse sentimento de cólera que brota no coração do ser humano,
quando ele é contrariado, ele traz fluidos negativos que funcionam como dardos mentais que acionam negatividade e que essa negatividade que é acionada fluidificamente no espírito, ele se manifesta no corpo físico através de doenças. É onde a gente vê a questão da somatização das doenças, não é? E se transformam aí em vários tipos de enfermidades. Então, quando Jesus ele desce lá das esferas celestiais e encarna aqui na Terra e vem para nos ensinar o amar ao próximo como a ti mesmo, ele vem nos ensinar a nos liberar desse processo primitivo, dessas paixões primitivas, e a cólera é um deles. Então, ele vem trazer para nós, através da Boa Nova, o remédio, o medicamento para que a gente consiga paralisar, né, nos libertar desse processo de adoecimento, de império do egoísmo, do orgulho, que está cristalizado tanto em nossa mente, né, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. E quando nós perdoamos, que foi Jesus que trouxe esse ensinamento, não é? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar ao próximo como a si mesmo, nós começamos a aprender a dar o devido valor naquilo que realmente importa em nossa vida. E nós vamos começar a aprender que a pequenez de tentar se impor e deixar que aquele sentimento tão ruim e desequilibrante que é a cólera, né? Como que a gente fica desequilibrado? Como que a gente fica se sentindo mal, aquele mal-estar, quando a gente briga com alguém, quando a gente quer se defender? O grande exemplo foi Jesus. Em momento algum, ele se deixou desequilibrar, ele tentou rebater, provar que ele era melhor, que ele era um ser iluminado, abençoado, puro. Em momento algum. Ele mostrou para nós a humildade. E essa escolha que nós podemos fazer e que o Evangelho de Jesus nos convida a utilizar o nosso livre-arbítrio para fazer a escolha que realmente importa para nós, que é a escolha da humildade, do perdão, do silêncio. Quantas vezes o silêncio ele vai evitar quantos desequilíbrios, quantos problemas que nós podemos causar com a cólera, não é? Crimes que nós podemos praticar, humilhar e causar tanto desequilíbrio no nosso lar, fim de relacionamentos, de amizades, de relações de trabalho, não é? Então, a caridade, não é? Quando vier algum problema, alguma dor, alguma dificuldade em nossa vida, o que nós devemos pensar? Que aquele irmão que está ali naquele momento, nos humilhando, não é? Falando alguma coisa que vai provocar em nós esse sentimento de cólera, que a gente possa se colocar no lugar daquele irmão e analisar que ele é uma pessoa que está doente da alma, assim como nós. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos em tratamento da alma. E a nossa cura é o Evangelho de Jesus, que vem nos ensinar a silenciar. E Jesus vem e nos ensina, não é? Orai e vigiai e orai, né? Para que a gente possa estar sempre alertas
Quando começar a vir aquele sentimento que você vai vir aquela raiva, aquele desequilíbrio, fica vigiando, e veio aquele sentimento, começou a vir, começa a orar. Ao invés de se conectar com aquela situação ruim, aquela situação que naquele momento a gente enxerga como uma situação de humilhação, de dor, de tristeza, não se conecta com aquele momento. Ora, faz a prece e se conecta com Jesus. E pede a Ele: Senhor, força, me fortalece para que eu consiga passar por isso, em silêncio. E aí Jesus, Ele emana as vibrações de paz, as vibrações de equilíbrio, nos fortalece a alma, nos auxilia nessa compreensão. E com o passar do tempo, as nossas atitudes perante os acontecimentos da vida, a cada vez mais vai se tornando atitudes de equilíbrio. A cada vez vai se tornando mais. Claro que não vai acontecer de uma hora para outra, porque nós cristalizamos essa cólera por quantas encarnações, por quanto tempo, não é? Então, para que a gente consiga se libertar dela, vai levar um tempo, não é? Isso é natural. Então, é uma construção. A evolução, ela é uma construção diária, através da vigília, da oração, da prece, do estudo e da nossa vontade, a vontade ardente de progredir. E a gente vê essa conexão quando nós observamos as palavras de Davi no Salmo 23. É muito bonito, né? Vou fazer a leitura aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Ele me faz repousar em verdes pastos. Me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás a meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Olha que maravilha, não é? O Senhor é meu pastor, Ele que me guia. E Ele me faz repousar em verdes pastos. Pode estar acontecendo a maior tragédia, a maior dificuldade, a maior humilhação, que quando nós nos conectamos com Jesus, com Deus, através da prece, Ele vai nos levar em verdes pastos. Vai vir aquela tranquilidade, os riachos mansos e tranquilos. E a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, que nós continuaremos naquele estado de graça, que é o estado de conexão com Jesus, com a espiritualidade superior, com a divindade suprema, com o Criador do universo. Assim, nós podemos escolher. É isso que o Evangelho nos mostra, que a escolha nós é que fazemos. Se nós queremos permanecer com esses instintos primitivos, essas paixões primitivas, esses sentimentos de imperfeição, não é? Que a doutrina espírita traz para nós, que são as más tendências e as más inclinações. Não é? E Jesus nos convida ao bom combate, que é a conduta do verdadeiro espírita, que é aquele
que ao tempo inteiro ele procura combater as más inclinações e as más tendências. Esse é o nosso combate, o bom combate, o combate conosco mesmo, não com o outro. Por isso que a cólera, ela não cabe mais para o seguidor de Jesus. Por isso que o evangelho dele é um evangelho de paz, não é um evangelho de amor, de perdão, de simplicidade. E essa é a nossa escolha, para quem ouve o chamado de Jesus, escolher usar o livre-arbítrio de acordo com esse novo entendimento da boa nova, não é? Essa boa nova que nos liberta do desequilíbrio e nos conecta com a lei de harmonia, que é a lei divina, a moral cristã, a moral evangélica do Cristo Jesus. E essa modificação de comportamento, não é, diante das dificuldades, como a gente já falou, ela é lenta. Ela não é uma modificação rápida. Mas, quando nós conseguirmos, aos poucos, construindo a nossa evolução, diariamente, vigiando e orando, praticando o bom combate, aí nós conseguiremos esse equilíbrio que Davi já nos relata, onde ele diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então, que a gente possa escolher o bom combate, para que a gente possa ter o amor e a bondade ao nosso lado, nos seguindo a todo momento, e que a gente possa, então, viver para sempre na casa do Senhor, né? Na casa mental, construir uma casa mental onde Jesus habita efetivamente em nós, trazendo todas as intuições, as boas palavras, os bons pensamentos e os bons sentimentos que possam aflorar dentro do nosso coração, porque os germes foram plantados por Deus em cada um de nós. E cabe a cada um de nós fazer com que esses germes sejam adubados, né, e que eles possam florescer em nossos corações. Eurípides. Muito bem. A Andressa colocou muito bem a questão de que, e Jesus disse isso bem claro para todos nós, não vim para os sãos, mas sim para os doentes. No livro que Humberto de Campos traz na psicografia do Chico Xavier, que é Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, ali Humberto de Campos traz uma psicografia falando que aqui no Brasil se encontram reunidos talvez os que mais faliram em outras existências anteriores. Reunidos aqui com o propósito de quê? Qual é o propósito da reencarnação? Qual é o propósito de aqui estarmos buscando o quê? Qual é o objetivo da vida? Para que estamos aqui? Qual a finalidade de termos sido criados? São tantas perguntas, mas a resposta é a mesma. Para buscarmos atingir a perfeição. Deus não nos vê como nós estamos, mas como nós somos. Ele nos criou para a angelitude, mas ainda vivemos na animalidade. Conforme a Andressa colocou, nós estamos falando aqui hoje da questão da cólera, que nada mais é do que más tendências que todos nós ainda trazemos, que não foram trabalhadas, que não foram edificadas. Na leitura de hoje foi colocado, e eu vou voltar no início aqui da leitura, o item 10 do capítulo de hoje, falando o seguinte: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza. Que natureza que está falando? Nossa.
o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz, ou seja, dos vícios, das más tendências a que ainda trazemos. Ou que para isso exigiriam muita perseverança. E é isso. Vai exigir de nós perseverança, renúncia, abdicação, comprometimento, vai requerer de nós muita disciplina. Vencer as más tendências que trazemos ainda é algo que nós temos que trabalhar a todo instante. Por isso, Santo Agostinho, na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, coloca que é uma reflexão diária. Ela é a todo instante. É fazer uma análise desde o momento que nós levantamos hoje até o momento que nós formos irmos deitar. O que nós fizemos? O que nós também deixamos de fazer? Porque na pergunta 642 do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta se para agradar a Deus basta que nós não pratiquemos o mal. E a resposta diz que não é bem só isso. É fazer o bem no limite das nossas forças. Nós estamos buscando nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar em quê? Quando você tem uma profissão, você busca se qualificar nela, estuda para isso, você está se aperfeiçoando. Agora, nós vamos nos aperfeiçoar em fazer o mal a outro, é buscarmos trabalhar o bem em nós. Porque é dando que se recebe, conforme São Francisco vai colocar para nós. Então, o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Porque, na verdade, é predisposições nossas, devido ainda às más tendências não trabalhadas, devido às existências anteriores que nós estamos até hoje ainda fazendo as mesmas coisas, não trabalhando os sentimentos, não buscando, conforme Jesus coloca assim neste convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida a buscar práticas, a ter disciplina, a buscar enfaticamente vencer as dificuldades internas ainda propensas àqueles desequilíbrios outros que ainda trazemos. E aí ele nos diz nesse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele está nos oferecendo uma dica, um convite, que nós, uma vez reconhecendo que estamos sobrecarregados pela nossa própria incúria, pelas nossas próprias ações de desamor, de rebeldia, de orgulho, nos encaminhemos ao encontro dele, esse exemplo de amor incondicional, para receber esse alívio que o amor dele nos proporciona. Muitos de nós atribuímos a Deus as nossas derrocadas na vida, a vida que nós suponhamos ser uma vida desgraçada, vamos colocar assim, que é Deus que coloca esse sofrimento para nós. Enquanto as pessoas estiverem revoltadas contra a vida e não reconhecerem isso, não estarão aptas a irem a esse encontro com Jesus, a esse encontro desse amor. É como nós falamos anteriormente aqui da parábola do filho pródigo. A partir do momento que ele caiu em si, percebeu que afastado dessa conexão com Deus, da casa do Pai, dessa relação, desse amor, é que ele percebeu, vamos dizer assim, entre aspas, as burradas que estava fazendo, os desequilíbrios que estava cometendo. A partir desse reconhecimento, buscou aqui, conforme Jesus coloca,
a humildade, a mansidão, para esse encontro amoroso com Jesus. É o que Ele nos convida, a entrar por essa porta estreita que nos vai endireitar no caminho com muita perseverança. Então, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito, ou seja, são características nossas. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o Espírito nisso não pode atuar. Está falando aqui deformado no sentido que alguém que traz alguma deformidade física. Ele não pode modificar isso no corpo, mas espiritualmente, trabalhando todas essas posturas, ele pode. Tem um vídeo aí que eu até assisti, foi ontem, me mandaram no WhatsApp, de uma menininha que traz uma deficiência, e ela com a dificuldade de falar, depois vocês buscam isso aí, vocês já devem ter até visto, e ela falando que a deficiência era uma característica que ela tinha. Ela se encontrou nisso, mostrando-nos que mesmo naquela dificuldade, e Jesus nos convida a essa perseverança, a entender o nosso processo e trabalhar isso. Porque se a gente for analisar, esse ano é ano de Olimpíada, se acontecer, se a pandemia permitir, né, o ano passado era para ser e não teve, tem a Paralimpíada também. E às vezes tem um nadador lá que está sem as duas pernas e sem os dois braços. Mas o cara faz coisas lá que eu não pularia na piscina para fazer. E aí é uma lavada de cara para todos nós, pessoas numa condição como essa fazendo coisas que nós não fazemos. Mas Jesus nos convida a cada um na sua missão particular, no seu cadinho do seu lar, a trabalhar os sentimentos, a se tornar pessoas melhores, a produzir bons frutos. Porque é dando que se recebe. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde haja discórdia, que eu leve. Francisco de Assis, exemplo grandioso que veio aqui de transformação. Paulo de Tarso, exemplo de transformação. Outros tantos que aqui estiveram entre nós, nos mostrando esse caminho a trilhar. E aí, não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica, como coisa do corpo. Aquela pessoa violenta porque ela é forte. Nada disso. Há pessoas fisicamente mais fracas, mas que têm mais problemas íntimos ainda. Justificando com seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação. Deus me criou assim. E não do espírito que não deseja empregar esforços para corrigir defeitos e vícios, mas tendências, conforme Kardec coloca, para a gente assim compreender mais. Então, a paz em nós não é produto de circunstâncias exteriores, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. É buscar paciência, tranquilidade na mente, esse descanso que Jesus nos convida, essa paz de consciência, de saber que estamos fazendo o certo, buscando o caminho de aperfeiçoamento, buscando ser pessoas mais dóceis, mais amorosas, mais compreensivas, mais amáveis, mesmo com um pouquinho ainda. É como se nós estivéssemos com uma sirene na nossa frente, que toda vez que nós começarmos a agir errado, e essa sirene tocasse, buzinando na nossa mente. Mas ela está aqui na nossa mente, porque a lei está inscrita na nossa consciência. Você pode enganar a quem você quiser, mas não engana a si mesmo, não engana a Deus. E tem uma passagem no Evangelho que fala que nós estamos nus diante de Deus. Nós podemos esconder as coisas de quem nós quisermos, mas de Deus não se zomba. Na verdade, de si mesmo, porque Deus não vai nos punir por nada disso, porque nós não magoamos a Deus, magoamos a nós mesmos. Serão nós, novamente, aqui, conforme Jesus coloca, só sairemos daqui quando nós quitarmos o nosso último ceitil. Aproveitando, conforme na pergunta 115 aqui do Livro dos Espíritos, que nós colocamos,
esse momento evolutivo para, submissos à vontade de Deus, ao que nos foi derrocado como missão, trabalhando os nossos sentimentos para irmos nos aperfeiçoando, gradativamente buscando essa perfeição. E não ficar lamentando, reclamando da vida, culpando a mãe, o pai, o tio, o irmão, o papagaio, o cachorro, o gato, o marido, a esposa. Deus. Entender que as escolhas nós criamos para nós. E é agora o momento de despertar para essa realidade que nós estamos matriculados neste mundo, expiação e provas, expiando porque em determinado momento nós deixamos de seguir o chamado e agora às vezes o sofrimento chega para nos colocar nesse caminho. E quando o sofrimento chega, nós somos levados e temos que fazer esse caminho, não há volta. Ou a gente vai sofrer mais ainda e vai buscar caminhos muito piores, como a porta, por exemplo, do suicídio, achando que isso vai resolver o nosso problema. E não vai. Vai piorar a situação. Vai trazer muito mais desconforto, desequilíbrio, porque ao nos virmos vivos no mundo espiritual, ligados ao corpo físico ainda, porque ainda está em decomposição e a matéria orgânica ainda se liga ao perispírito, porque não era o tempo da morte, nós vamos sofrer muito mais, vendo os familiares sofrendo, vendo as coisas acontecendo aqui e nós aqui não podendo resolver. É a realidade. Buscar conhecer mais a respeito para entender que nós podemos perseverar conforme Jesus coloca, mudar esse comportamento nessas atitudes e trabalhar o bem em nós mesmos. Andressa. Então, tem uma pergunta aqui. Tenho muita cólera. Sempre fui assim, desde pequeno, e é da minha natureza. Tem como mudar? Então, a gente vem aqui, justamente no Evangelho, aonde no texto, ele mostra para nós, né? O homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. O Evangelho, ele nos mostra que muitas vezes nós gostamos de sofrer. Nós não queremos mudar de atitude. Ele mostra para nós aqui, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de se reformar e se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente, né? Gosta de sofrer, gosta de sentir raiva, gosta. Então, quando vem, muitas vezes, a cólera, não, mas eu não tenho jeito. Isso aí vem de mim. Eu não consigo controlar, isso está além das minhas forças. Não. O Evangelho, ele nos mostra isso. Nós temos que aprender a controlar, a sublimar as nossas más tendências e transformar esse impulso da cólera, que é um impulso muito forte, em um impulso, por exemplo, de amor, de caridade, não é? Quantas coisas maravilhosas nós poderíamos fazer com esse impulso tão forte da cólera, se nós conseguíssemos sublimar ele e transformar ele em caridade, em serviço edificante, em amor ao próximo, não é? E é isso que Jesus nos convida através do Evangelho. E ele traz aqui para nós o seguinte motivo. Muitas vezes nós não mudamos as atitudes porque é fácil nos escondermos atrás da vitimização. Não é?
é muito mais fácil a gente não mudar de atitude, falar, eu não consigo, eu nasci assim, eu sou assim, eu não consigo mudar. Se quiser me aceitar, é assim, não é? Então, é muito fácil. Por quê? Porque se vitimizar é um sinônimo de paralisar, cristalizar e de não progredir. Então, quando nós assumimos a nossa responsabilidade diante da vida, diante dos nossos atos, diante dessa herança que a gente trouxe, né, de más tendências, más inclinações, de encarnações anteriores mal sucedidas, e nós assumimos essa responsabilidade que é nossa, então aí sim, nós vamos conseguir, através da prece, a força, a coragem de fazer o bom combate, de vigiar e de orar e pedir força a Jesus, porque Ele vai nos fortalecer. Foi Jesus quem disse, se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Então, Jesus, Ele está à nossa frente. Ele é a nossa garantia. E Ele disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós seremos anjos um dia, seres evoluídos e iluminados. Mas depende de, em primeiro lugar, assumirmos a nossa responsabilidade diante da vida e dos fatos, mudar a nossa postura, a nossa conduta e seguir Jesus, esse evangelho de amor, a boa nova que nos liberta e nos traz a paz. Muito bem, então o nosso momento aqui do estudo do Evangelho chegou ao final. Nós agradecemos a todos. Depois, na sequência, nós teremos uma outra gravação do estudo Perguntas e Respostas. Quem quiser participar ainda pode ficar à vontade. E neste momento aí do Perguntas e Respostas, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão aí que nós vamos pedir o Mário aqui, nosso colaborador, para ajudar aí com as perguntas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, né, Andressa? Um abraço, agradeço e fiquem com Deus.